Vamos debater agora um passo a passo dessa sua busca ativa. O que é que eu tenho que entrar na UTI, já arregaçar a manga e correr atrás de identificar no paciente se ele consegue ser desmamado na terapia intensiva? Como é que eu faço? Eu cheguei na UTI, eu já recebi o plantão, já entro na terapia intensiva e já passo um olho em todos os leitos. Quem é aluno bota uma imagem lá da UTI e demonstrando como é que vai passando no leito e vendo, já vou dar uma passada rápida, já dou uma olhada rápida no paciente, nos pacientes para ver se está tendo uma intercorrência, se tem alguma coisa que está acontecendo errado que já pode atuar de uma maneira mais rápida. Então já dou uma olhada rápida. Depois vai lá no prontuário e já avalia o prontuário do paciente para identificar se está tendo algum paciente que já tem condições, só você lendo o prontuário de progredir o desmame, e outros pacientes que os dados do prontuário vai contraindicar o desmame da ventilação mecânica. Então, você chega lá e faz essa busca ativa já no prontuário, já olha. E aí você vai para a busca ativa do paciente. Vai lá avaliar o paciente. E aí são passos, etapas. Quem acompanhou lá os stories hoje no Instagram, já viu que o primeiro ponto que você vai avaliar, qual é o primeiro ponto? Se foi revertido a causa da intubação. Se a causa da falência respiratória foi resolvida ou controlada. Então, o primeiro ponto, a falência respiratória foi revertida ou controlada. Resolvida ou controlada, né? Primeira coisa que você vai ver é isso. A causa foi resolvida e controlada. Então, se tem um paciente que foi entubado, feito o José colocou aqui, que era COVID, está ainda com a fase aguda da doença, com febre, apresentando processo inflamatório, apresentando a PaO2 sobre FiO2 baixa, porque a lesão que está apresentando pulmonar foi resolvida a causa, ou revertido, ou controlada? Ainda não. Então, esse paciente tem que esperar ser resolvido isso. Né? Aí um paciente que é asmático, entrou por causa de um broncoespasmo severo, foi entubado, está lá no ventilador ainda com um broncoespasmo, com uma resistência aumentada. Tem como você pensar, gigantesca resistência, tem como você pensar nesse momento desse paciente ser entubado? Não. Aí um paciente foi entubado por rebaixamento do nível de consciência. Está ainda apresentando rebaixamento do nível de consciência. Ele pode ser até progredido de retirada dos parâmetros ventilatórios, o desmame, mas a extubação pode ser feita para esse paciente? Ainda não. Depois pode ter, depende do caso, pode ser até avaliado, mas na maioria dos casos, não. Então, você tem que identificar primeiro na busca ativa se a causa foi revertida ou controlada. Aí depois você vai ver a gasometria. Pega a gasometria e vai ver a troca gasosa. Se a PaO2 está maior que 60, maior ou igual a 60, e a FiO2 está menor ou igual que 40. Veja que não tem aqui a relação PaO2 sobre FiO2. Você vai ver esses parâmetros objetivos e com o paciente com a PIP de 5 a 8. Então, o paciente pode ter com a PIP de 8, com a FiO2 menor que 40, com a PIP maior que 60, e está dentro aí do parâmetro para progredir o desmame. Foi lá, identificou esse parâmetro objetivo. Aí você já viu que foi revertida a causa, já viu a gasometria, que o paciente está com a PaO2 maior que 60 e FiO2 menor que 40. Já viu que o paciente tem estabilidade hemodinâmica, foi lá, viu que o paciente está com estabilidade hemodinâmica ou que está com doses vasopressoras sendo reduzida, que está com boa perfusão tecidual. Você vai conversar com a equipe médica para ver se tem algum componente descompensado de insuficiência coronária, se está tudo ok desse componente. É o terceiro ponto, porque você não vai progredir o desmame, o paciente que está hipotenso, chocado, que está aumentando a nora, a nora, a medicação vasoativa para aumentar a pressão, está lá a pressão 8/4, a nora aumentando lá para 15, você, vamos progredir o desmame desse paciente. Não tem condição de progredir o desmame desse paciente, ele está instável hemodinamicamente. Então, apesar de ter sido revertida a causa, está com a gasometria boa, com a PaO2 maior que 60, com a FiO2 menor que 40, está instável hemodinamicamente. Então, você não vai progredir o desmame desse paciente. Capacidade de disparar o ventilador. O paciente reverteu a causa, está controlada. A PaO2 maior que 60, com a FiO2 menor que 40. Está estável hemodinamicamente, mas está sedado totalmente. Pode ser que ele não tenha capacidade ainda de disparar o ventilador, porque ele está sedado. E aí você tem que ser feito o despertar diário desse paciente para avaliar
a capacidade dele disparar o ventilador. E aí você pode conversar com a equipe médica, ó, vamos reduzir a sedação para ver se esse paciente dispara. Vamos fazer o despertar diário. Vai fazer de um paciente que está instável hemodinamicamente? Não. Mas pode ser feito de um paciente que está nos outros critérios. Deve ser um protocolo dentro da terapia intensiva fazer o despertar diário dos pacientes que têm indicação de fazer o despertar diário, até para progredir com a mobilização, você como fisioterapeuta, e também progredir com o desmame da ventilação mecânica. Então, não é porque ele tá sedado ainda, não está com esforço, não está disparando ainda por causa da sedação. Então, tem que ser reduzido. Balanço hídrico, muitas vezes negligenciados. O que acontece? A equipe de enfermagem vai lá anotar o balanço hídrico do paciente para identificar, fica lá dentro da ficha lá da enfermagem, né, como é que está o balanço hídrico, como é que está o balanço hídrico acumulado, se está negativando ou não. Alguns parâmetros são perdidos, principalmente da ventilação desse balanço hídrico, mas você tem um parâmetro lá que é colocado. E algumas vezes o paciente é progredido do desmame com balanço hídrico de 3 litros positivo de um dia para o outro. Não, esse balanço hídrico tem que estar controlado. Se você pegar as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, coloca até que zerado ou sem estar positivado nas últimas 24 horas. Mas dentro da prática clínica, tem que estar um controle para progredir esse desmame. E uma das falhas pode ser o balanço hídrico alto. Então, o paciente pode estar congesto, com o balanço hídrico bem positivo, e com isso não consegue sair da ventilação mecânica, não consegue passar no teste de respiração espontânea. Faz uma congestão. Outro ponto que você vai fazer de busca ativa, balanço hídrico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Equilíbrio ácido básico. Vai ter a gasometria, e você pegando a gasometria, você vai avaliar lá como é que está o PaCO2, como é que está o bicarbonato, e também vai ver os eletrólitos que se estão normais. Os eletrólitos alterados podem alterar o desmame da ventilação mecânica, pode fazer com que o paciente fique mais rebaixado, tenha fraqueza muscular. Ah, sou eu que vou corrigir como fisioterapeuta os eletrólitos? Não, mas você vai fazer na busca ativa e vai discutir, ó, o paciente pode estar falhando porque está apresentando isso. E com a gasometria identificando o PaCO2 e o bicarbonato, você vai ver se o paciente está apresentando uma acidose, que aumenta o drive ventilatório, uma alcalose, que inibe o drive ventilatório. Você vai ter dados objetivos. Lembra que eu disse que você tem vários dados objetivos que você vai fazer na busca ativa. Variou esses pontos. O que é que você vai identificar agora? Se o paciente vai fazer algum procedimento, se vai ser feita uma tomografia, se vai ser realizado uma transferência. Então, você vai fazer algum procedimento que vai sair e aí reduz a monitorização. Então, algum procedimento que vai sair da terapia intensiva, um procedimento muito invasivo. Você vai estubar um paciente que vai ser feita uma tomografia daqui a 1 hora? Não, depois, quando voltar, aí você vai avaliar isso. Então, você fez essa busca ativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entrou na UTI, realiza essa busca ativa para identificar esses pacientes que conseguem ser retirados da ventilação mecânica, conseguem progredir o desmame. Então, você pegou, fez essa busca ativa, entrou dentro da terapia intensiva, vai lá realizar essa busca ativa para ter segurança para realizar o desmame. Tem que fazer essa busca ativa.